الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري citou um hadith no livro do jejum, hadith de Salama ibn al-Akwa, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ordenou um homem para falar entre as pessoas no dia de Ashura. Dia de Ashura, que seria dia 10 de Muharram, e isso era no início do Islã, que Ashura, nós sabemos que o Ramadã, ele foi ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala para jejuarmos no ano 2 da Hijra. Agora, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina no ano 1 da Hijra, ele ordenou que as pessoas jejuassem 10 de Muharram, porque era obrigatório. Depois que foi revelado os versículos sobre o Ramadã, então Muharram, 10 de Muharram, não se tornou mais obrigatório, mas sim é aconselhável a pessoa jejuar. Agora, no início da Hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ashura ele era obrigatório para as pessoas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele mandou um homem para falar entre as pessoas no dia 10 de Muharram, que seria no ano 1, quando era obrigatório o jejum. E as pessoas não sabiam que era obrigatório. Então ele ordenou que a pessoa falasse: aquele que comeu algo, que se abstenha de comer, ou que jejue, e aquele que não comeu, que continue jejuando naquele dia. Então, esse hadith, nós poderemos tirar algumas regras dele. A primeira regra, que há uma diferença entre o jejum, que seria jejum facultativo, aconselhável, e o jejum que é obrigatório. O jejum que é obrigatório, em relação à intenção da pessoa, deve ser feita a intenção antes da alvorada, senão o jejum dele não será válido. Isso no jejum obrigatório, como o mês de Ramadã, como a pessoa, depois de Ramadã, se ele quiser repor um dia, para ele repor esse dia é obrigatório. Então ele deve fazer a intenção antes da alvorada. Se ele chegar de manhã e falar, às 9 horas, eu não comi nada, eu quero jejuar um dia para repor um dia de Ramadã. Isso serve ou não? Não serve por quê? Porque ele deveria ter feito a intenção antes da alvorada. A pessoa que jurou que ia fazer algo e ele não fez, Allah subhanahu wa ta'ala determinou que ele desse comida para alguns necessitados ou vestimenta, se ele não tiver condições, que ele jejue. Então esse jejum de 3 dias é um jejum obrigatório para a pessoa. Esse jejum também, a intenção deve ser feita antes da alvorada. Se ele não fizer, o jejum dele obrigatório não será válido. Isso em relação ao jejum obrigatório, porque o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele disse: aquele que quiser jejuar e não intencionar antes da alvorada, o jejum dele não é válido. Agora, em relação ao jejum que seria o jejum aconselhável, da pessoa jejuar de segunda, de quinta, 3 dias do mês, Ashura, atualmente que não é obrigatório, são dias que não são obrigatórios. Se a pessoa acordar de manhã, 9, 10 horas, antes do meio-dia, antes do Dhuhr, e ele quiser intencionar um jejum naquele dia, ele não lembrava que hoje seria segunda-feira ou quinta-feira, e de repente ele não comeu nada e falou: olha, hoje é uma segunda-feira, é um dia bom para jejuar. Ele pode fazer a intenção e continuar o jejum dele? Sim, ele faz a intenção e continua o jejum dele, porque não é um jejum obrigatório. Então, no obrigatório, você tem que fazer a intenção antes da alvorada. O não obrigatório, você pode fazer a intenção até o meio-dia, até o Dhuhr. Isso em relação à intenção. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensinou algo importante. Ele disse para aquele homem: diga para as pessoas, aquele que comeu, que se abstenha de comer e beber, e aquele que não comeu, que continue seu jejum. Ambas as pessoas, como Ashura ele era obrigatório, as pessoas deveriam segurar quando souberam que é o dia de Ashura e obrigatório. Eles não podiam mais comer. Eles se abstêm de comer ou de beber naquele dia porque é obrigatório, só que depois eles repõem. Nós aprendemos aqui, se um viajante, dentro do Ramadã, ele está em viagem acima de 70 quilômetros, ele tem o direito de quebrar o jejum. Agora, quando ele chega na sua cidade,
no caminho ele estava comendo. De repente ele chegou da sua viagem. Chegando da sua viagem, ele se abstém de comer e beber se tiver ainda o dia. Então ele se abstém e fica o resto do dia sem comer e sem beber, como se estivesse de jejum, e depois ele repõe esse dia. Isso também é válido para as mulheres que estão no ciclo menstrual. Se ela se purificar durante o dia, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 3 horas da tarde, se ela se purificar, o que ela faz? Ela se abstém de comer e beber. Antes ela poderia, porque ela estava no ciclo menstrual e Allah subhanahu wa ta'ala determinou ou permitiu que ela comesse e bebesse. Na hora que ela se purificou, ela se abstém de comer e beber o resto do dia e depois ela repõe esse dia. Então aqui o Rasul alayhi salatu wassalam, ele ordenou às pessoas que para elas deixarem de comer e beber e continuarem aquele dia do jejum, mesmo não sendo válido, mas é proibido depois que a pessoa chegar ou souber que é um dia obrigatório de fazer o jejum, tipo Ashura quando era, ou Ramadã agora atualmente. Então ele se abstém até o ghurub, até o pôr do sol, e depois ele repõe esse dia. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.